Gente, então, boa noite. Hoje é dia 17 de março, então, de 2021, dando sequência às nossas reuniões, né, que a gente vai estar tentando fazer ela, então, semanal, aberta a todo mundo. Então, é importante deixar claro aí, se alguém tiver algum tema, sugerir algum palestrante, quiser participar, é só mandar para mim, que a gente coloca na grade aí da programação nossa. É uma reunião de uma equipe de clínica médica, e a gente está querendo, o intuito nosso é tentar divulgar para o maior número de gente possível, principalmente os acadêmicos, para saberem que existem equipes de clínica médica atuando na linha de frente, trabalhando mesmo em pronto-socorro, unidade de internação, terapia intensiva, e todos nós somos clínicos. A Cris, por exemplo, ela é geriatra, é paliativista, mas atua como clínica desde que a gente montou a equipe lá na Rede Mater Dei, desde 2014. A Cris se especializou, então, em geriatria, mas está na veia aí a clínica médica. Então, Cris, vai falar um pouquinho para nós sobre síndromes demenciais, uma abordagem geriátrica e paliativista. Com a palavra, então, Cris, muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, Breno, a oportunidade de estar difundindo, né, o conhecimento clínico, geriátrico e paliativista, e eu acho muito importante a gente ter o conhecimento dessa alteração neurológica, né, tão importante e tão prevalente na nossa população. Então, o Breno já me apresentou, meu nome é Cristiane, eu fiz clínica médica no Hospital Felício Roxo, geriatria no Hospital das Clínicas, cuidados paliativos no Albert Einstein, e atualmente eu integro a equipe de clínica médica 5 do Mater Dei e sou preceptora da residência de clínica médica e geriatria do Risoleta Neves e do internato de clínica médica da UFMG. Cris, só clica no ocultar aí da barra aí para sumir essa barrinha. Ótimo, isso. Ótimo. Então, assim, um questionamento, né, que às vezes alguns aqui que estão participando não sabem, né? Então, você sabe o que é uma síndrome demencial? O significado da palavra, a palavra demência, ela tem uma origem do latim. O D é de privação e mens é inteligência, então seria uma privação de inteligência. E demência são doenças neurodegenerativas caracterizadas por um declínio cognitivo progressivo com impacto funcional associado, resultado de etiologias diversas. São 3 aspectos principais fundamentais da interpretação diagnóstica da demência. Então, nós temos que avaliar a história clínica, temos que fazer uma avaliação cognitiva, temos que avaliar o impacto funcional e assim podemos dar o diagnóstico provável. Então, na história clínica, normalmente o paciente, juntamente com o familiar, um cuidador, um amigo, vão ao nosso consultório e queixa de esquecimento, lapsos de memória, ou então alterações comportamentais, agitação, agressividade, apatia, tristeza, ou alguma dificuldade de realizar atividades motoras aprendidas no passado, ou então a dificuldade de reconhecer pessoas ou objetos, ou dificuldade de verbalização, alterações da linguagem, dificuldade de nomear objetos. A gente tem que ficar muito atento, porque no nosso mecanicismo da nossa vida, né, moderna, a gente tem, assim, muitos lapsos de memória, né, muitos esquecimentos. Mas a gente vai ver mais para frente que isso não afeta na nossa funcionalidade. A gente tem que ficar atento, mas se estiver afetando na nossa funcionalidade, como eu vou falar um pouquinho mais para frente, é que a gente tem que preocupar com uma síndrome demencial. Na avaliação cognitiva, nós médicos temos que fazer, temos alguns testes, né, para estar fazendo a avaliação dos domínios que podem estar alterados. Então, o Mini Mental, que é o mini exame do estado mental, que é um dos mais conhecidos, ele avalia vários domínios cognitivos. O teste do relógio, que vai estar avaliando também a questão de planejamento, de visão biospacial, e o teste de fluência verbal, que vai estar avaliando a linguagem, entre outros testes que nós fazemos. Na avaliação funcional,
nós temos que avaliar a atividade de vida diária. O indivíduo, né, a pessoa, nós temos atividades de vida diárias instrumentais, que são atividades mais complexas, como utilizar meios de transporte, manipular medicamentos, realizar compras, realizar tarefas domésticas leves e pesadas, utilizar o telefone, preparar refeições, cuidar das próprias finanças. E as atividades de vida diária básicas, que são alimentar, banhar, vestir-se, mobilizar, deambular, ir ao banheiro e o controle esfincteriano. A gente vê na evolução da demência que os pacientes eles perdem as atividades de vida instrumentais primeiro e depois eles perdem as atividades de vida diária básicas. Sendo que a última atividade que ele perde é alimentar sozinho. Temos algumas escalas que podemos utilizar, que utilizamos, na verdade, para estar avaliando a funcionalidade do paciente. Então, as atividades de vida diária, nós utilizamos a escala de CATS, e para avaliar as atividades diárias de vida instrumentais, utilizamos a escala de Lawton e a de Piper, que ela é mais específica para detecção de declínio cognitivo. É uma pontuação de 0 a 30, com uma pontuação maior que 5, nós já temos um prejuízo funcional. A gente falou um pouquinho das atividades de vida diária, mas não só a cognição afeta as atividades de vida diária. Temos que lembrar que também o humor vai estar alterando, quando a gente não tem uma motivação necessária para os processos mentais. A mobilidade também, que é a capacidade de deslocamento do indivíduo vai afetar essa independência dele nas atividades de vida diária, assim como a comunicação, a audição, visão e a fala. Para nós termos um diagnóstico de síndrome demencial, nós temos que ter a história clínica positiva, avaliação cognitiva com os testes positiva e temos que ter o impacto funcional. Caso não haja impacto funcional, a pessoa, né, o paciente não tenha perda funcional, nós chamamos de comprometimento cognitivo leve. Mesmo ele tendo uma avaliação cognitiva e uma história clínica presente, ele ainda não teve alteração das atividades de vida diária. E se tivermos apenas a avaliação cognitiva positiva, vai ser um teste cognitivo alterado. O DSM-5, ele colocou os novos critérios diagnósticos para síndromes demenciais, então vai estar presente a evidência de significante declínio cognitivo em comparação com a funcionalidade prévia do indivíduo. Nós sempre comparamos com o que o indivíduo conseguia fazer anteriormente. Se for um indivíduo que ele nunca fez uma compra e agora ele continua não fazendo, então nós não temos como estar comparando. E tem que ser a afecção de um ou mais dos seguintes domínios: memória, aprendizado, linguagem, função executiva, atenção complexa, função motora e percepção, envolvimento social. E os testes cognitivos têm que interferir com a independência nas atividades cotidianas, que são nas AVDs, na atividade de vida diária. E, normalmente, começa com essa interferência nas atividades de vida mais complexas, como pagamento de contas ou gestão de medicamentos. E os déficits não devem ser causados exclusivamente por delírio, que é uma alteração sensório aguda, e os déficits cognitivos também eles não são explicados por outros transtornos mentais, como transtorno depressivo maior, transtornos psiquiátricos, como esquizofrenia. Então, até agora, nós sabemos que o diagnóstico de síndromes demenciais é, a princípio, baseado em dados clínicos, que nem toda demência começa com alteração de memória, pode ter comprometimento de outros domínios cognitivos, que é importante excluirmos também alterações, eventos agudos, como infecção, desidratação, que pode causar uremia, descompensação psiquiátrica, antes de fechar o diagnóstico. Temos também que fazer testagens hormonais, como TSH, hipotiroidismo pode dar uma síndrome demencial também. Hipovitaminose de B12 também são síndromes reversíveis, síndromes demenciais reversíveis.
que o ideal é usarmos o termo comprometimento neurocognitivo maior, que nem todo quadro de alteração cognitiva é Alzheimer e que não existe demência senil. Nós sabemos que com o envelhecimento há uma lentificação do processamento cerebral, né, das informações, mas que caso não haja perda funcional, nós não podemos atribuir isso à idade. Mas como saber qual tipo de demência nosso paciente possui? Nesse estudo, a prevalência da demência de Alzheimer, ela sempre foi, né, a mais prevalente, né, corresponde a 77%, seguida da demência de Corpus-Levy, 26%, demência vascular, 18%, esclerose hipocampal, 13%, e demência frontotemporal, 5%. Fazendo somatório, nós vemos que excede os 100%, né? Ou seja, podemos ter demências associadas, né? Então, a gente chama de quadros demenciais. Isso por isso que o diagnóstico da demência, precisamente, às vezes, como tem várias nuances, né, o espectro da demência é tão amplo e ele se sobrepõe, é difícil fazermos um diagnóstico preciso. Falando um pouquinho da demência de Alzheimer, que é a mais prevalente, ela é uma doença neurodegenerativa, progressiva e heterogênea, é a forma mais comum das demências nos países ocidentais, não é sinônimo de envelhecimento, igual eu havia comentado anteriormente, pois a lentidão, né, do processamento de informação não causa incapacidade funcional, é um grande problema de saúde pública e acomete 0,5% da população mundial, sendo a sexta maior causa de óbito na população americana. Vemos progressivamente um aumento na incidência da demência de Alzheimer. Em 2050 vão ser 115 milhões de pessoas acometidas. E é um caso a cada 7 segundos diagnosticado. Fora o impacto financeiro, né, que nós temos. A fisiopatologia da doença de Alzheimer é a produção e acúmulo da beta-amiloide e dos emaranhados neurofibrilares, que são as proteínas tau, causando inflamação, oxidação e extoxicidade, e a apoptose celular de neurônios colinérgicos. Essa produção dessas proteínas já tem início a partir dos 30 anos de idade, ou seja, eu ou vocês já podemos ter essas proteínas, mas nós ainda não manifestamos manifestamos clinicamente a doença, e ninguém sabe se vai manifestar ou não. A falando um pouquinho mais da etiopatogenia da doença, né, com essa disfunção da neurotransmissão, com o depósito dessas proteínas, vamos ter alteração na acetilcolina, causando declínio cognitivo, e alteração em outros neurotransmissores, como serotonina, dopamina, noradrenalina, o que causa alterações comportamentais nos casos demenciais. Aqui vemos o exame, né, de imagem com atrofia hipocampal. E o PET, né, com radiofármaco PIB, ele consegue estar... É o primeiro radiomarcador, foi um pouco... Todo mundo ficou um pouco alvoroçado no início, capaz de evidenciar o depósito de beta-amiloide. Então, ele é usado mais para a gente fazer o diagnóstico diferencial das demências, quando temos muitas dúvidas. E podemos usar também no líquido a pesquisa da beta-amiloide da proteína tau. Mas a gente vê nesse estudo que a presença, né, de proteína tau e beta-amiloide nos casos de demência de Alzheimer, de comprometimento cognitivo leve, né, que seria o estágio pré-Alzheimer, né, e em pessoas normais, todas estavam presentes, sendo que em pessoas normais, 36% apresentavam essas proteínas no líquido. Então, como eu havia falado, né, anteriormente, nós o estado pré-clínico da demência, ele já tem essa presença da beta-amiloide e da proteína tau, e com o passar do tempo vai estar manifestando
o CCL e a demência. A gente vê nesse gráfico que a gente tem a estabilização, né, do depósito da proteína tal e da beta-amiloide, e vai ter o declínio positivo, declínio progressivo, tanto da funcionalidade, da cognição e da qualidade de vida, com alterações motoras. Então, os critérios clínicos principais pelo NIH para o diagnóstico de demência na doença de Alzheimer, para a gente estar falando que é uma demência de Alzheimer provável, com nível aumentado de confiabilidade, nós temos que ter uma evidência de declínio cognitivo progressivo, constatado em avaliações sucessivas cognitivas. Então, em uma só avaliação, eu não consigo dar o diagnóstico. Então, nós temos que fazer esse acompanhamento longitudinal. Temos que ter a comprovação da presença de mutações genéticas causadoras da demência de Alzheimer, genes da APP, que é a proteína amiloide, da presenilinas 1 e 2 estão presentes, e positividade de biomarcadores que reflitam o processo patogênico da demência de Alzheimer, como marcador molecular através de PET ou LIPA, como eu já citei, ou neuroimagem estrutural e funcional. Isso, a gente vai estar falando de uma demência de Alzheimer provável, não é uma demência de Alzheimer definida. Porque a demência de Alzheimer definida é apenas com o histopatológico. E na nossa prática clínica, nós não fazemos biópsia cerebral, né? Até porque nós não temos nenhuma medicação que modifica o curso natural da doença, né? Nenhuma medicação curativa, tá? Falando um pouquinho de outro tipo de demência, essa é uma demência reversível, que é a hidrocefalia de pressão normal. Vamos ter o quadro abrindo com uma apraxia da marcha, incontinência urinária e demência de início insidioso. Temos um déficit na velocidade de processamento e pensamento abstrato. A marcha magnética, com características semelhantes à doença de Parkinson. Na neuroimagem tem o alargamento dos ventrículos lateral, terceiro e quarto, e o tratamento vai ser a derivação ventrículo peritoneal. A demência frontotemporal, que ela é mais predominante, né, representada com alteração de comportamento, mas tem também algumas variantes de linguagem. Então, o paciente vai ter apatia, desinibição, hiperfagia, vai ter uma perda de função executiva. A princípio, numa primeira avaliação, a gente tem que estar procurando diagnósticos diferenciais, como paralisia supranuclear positiva, esclerose lateral amiotrófica e também degeneração córtico-basal. Ela vai ter um acometimento, na neuroimagem nós temos uma atrofia das regiões insular, frontotemporal anterior e gânglios da base. E o tratamento, nós não utilizamos os anticolinesterágicos, que são utilizados em outras demências. Nós utilizamos os antidepressivos, inibidores da recaptação de serotonina, e os antagonistas da NMDA, que é a memantina. O Robin Williams, né, ele foi o mais conhecido, pois ele foi acometido pela demência do Corpus de Levy, né. A demência do Corpus de Levy, ela vai ter alucinações, um parkinsonismo, um delírio. O paciente fica desatento e tem uma perda das habilidades visoespaciais. Um diagnóstico diferencial é com a doença de Parkinson. E vai ter um acometimento interior e posterior com algumas áreas positivas para aquele radiofármaco de Pittsburgh, aquele marcador que eu citei para Alzheimer. E os tratamentos são inibidores da acetilcolinesterase e o uso de antiparkinsonianos como levodopa, carbidopa, meterazida. A diferenciação, né, que podemos fazer em relação à demência por corpúsculo de Levy e a demência de Parkinson, porque as duas vão ter parkinsonismo, né? Normalmente, a demência por doença de Parkinson, o paciente, ele começa com a doença de Parkinson e depois vai ter alteração comportamental, com alucinação e alterações cognitivas. Já a demência por corpúsculo de Levy começa junto à alucinação e o parkinsonismo.
Então, temos que estar verificando a temporalidade do início dos sintomas. As demências vasculares, que a apresentação vai ser variável, dependendo, né, da região cerebral afetada. Pode ter as lesões subcorticais, causando as síndromes frontais, e alterações de déficits piramidais e assimétricos. São múltiplos AVCs e ou lesões na substância branca subcortical, que vemos na neuroimagem, e o tratamento é a prevenção cardiovascular com estilo de vida, alimentação, controle, né, de diabetes, hipertensão, e podemos considerar o uso de inibidores de acetilcolinesterase. Então, falando um pouquinho do tratamento das demências, né, nós temos que fazer a intervenção sobre os sintomas, focando sempre na melhoria da qualidade de vida, promoção do maior alto grau de autonomia factível, pelo maior tempo possível, em cada um dos estágios da doença, porque nós sabemos que a demência tem um curso progressivo. E temos que dar também um suporte familiar, porque para o tratamento ser eficaz, nós precisamos dos cuidadores, dos familiares do nosso lado. A abordagem multidisciplinar é imprescindível, falando um pouquinho da abordagem não farmacológica, uma equipe multidisciplinar com nutricionista, fono, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicologia. Sabemos que é muito comum a perda de peso com risco nutricional nas demências, e é importante iniciarmos sempre uma suplementação alimentar, e estar controlando alguns comportamentos que podem levar a um gasto excessivo, um gasto energético excessivo, como perambulação, a alteração também de as próteses mal ajustadas, né, podem dar uma diminuição da ingesta alimentar com a perda de peso, ou então a alteração, o paladar diminuído, que é muito frequente no idoso, por causa da atrofia das papilas gustativas. O idoso, ele sente mais o gosto amargo e o azedo, porque ele tem as papilas gustativas de doce e do salgado atrofiadas. Então, temos que prestar muita atenção no tipo de alimentação oferecida, porque a nossa tendência, às vezes, é fazer uma comida muito insossa, e aí diminui a ingesta alimentar. A reabilitação cognitiva com a terapia ocupacional, para a gente estar preservando ao máximo a funcionalidade desse paciente. E o controle do BPSD, que são as alterações psicológicas e comportamentais que na demência tem. Então, a abordagem junto com a família, né, desse controle comportamental é um desafio muito grande, porque a família ela fica esgotada, o paciente muito agitado, ele traz uma demanda muito importante, a família fica em privação de sono, então é muito importante essa abordagem. Os comportamentos mais comuns, né, são alucinação, agitação, ansiedade, apatia, que não incomoda tanto quanto os comportamentos positivos, né, que nós chamamos, mas que o paciente ele fica sem interação, né, comum, e são as mais difíceis de estar tratando. Então, aqui novamente, né, eu coloco a importância da educação, do esclarecimento, da elucidação de como é que vai ser a evolução dos quadros demenciais desde o diagnóstico, né, nós anteciparmos a evolução de como que a doença vai estar evoluindo, diminui a ansiedade do cuidador, ele fica mais consciente das próximas estratégias, traçar um planejamento terapêutico é muito importante. Falando do tratamento farmacológico atual que nós temos, né? Então, são os inibidores da acetilcolinesterase. Tem uma evidência 2A para tratamento, eles não são modificadores do curso natural da demência, nem eles têm, né, uma proposta
curativa, e temos, no mercado, nós temos três opções, que é a rivastigmina, a donepezila, a galantamina, são medicações que são fornecidas pela farmácia de Minas, né? Então, preenchendo um protocolo, os pacientes, eles têm acesso. A rivastigmina, temos a via de administração PET, que facilita e diminui os sintomas gastrointestinais, e apesar a PET nós trocamos a cada 24 horas, mas a posologia dela, da forma oral, é 2 vezes ao dia, diferentemente da donepezila e da galantamina. Para atuar nas medicações, né, que atuam no comportamento, usamos off-label as medicações antipsicóticas, que é o que nós temos atualmente para controlar agitação, alucinação, depressão e agressividade. E os sintomas não responsivos à medicação antipsicótica são isolamento social, inapropriação social e esconder objetos. Aqui um pouquinho dos antipsicóticos e antidepressivos e neurolépticos que nós usamos. Né? Usamos muito o ISRS, damos preferência para os antipsicóticos atípicos, porque os antipsicóticos típicos dão muitos efeitos colaterais. Falando um pouquinho da memantina, que é um antagonista não competitivo do receptor NMDA, né? Ela vai atuar o glutamato, que é um neurotransmissor principal excitatório no sistema nervoso central, quando tem uma excitação excessiva, especialmente nos receptores NMDA, parece ter uma ação tóxica. A gente vê, né, comparativamente a memantina em relação ao placebo, né, nós temos uma melhora parcial cognitiva, mas usamos mais em fase moderada a grave. Os anticorpos monoclonais, que a princípio foram uma febre, né, que atuariam na beta-amiloide, na proteína tal, eles todos caíram em fase 3. Atualmente, né, a gente está ainda assim, sem expectativa de uma medicação modificadora da doença. Então, atualmente, a terapia da demência é voltada principalmente para a redução de sintomas e gestão de comportamento. Os ensaios de novas terapias potencialmente modificadoras da doença, eles estão em curso, mas até agora não tiveram um resultado satisfatório. E os agentes anti-amiloides não se mostram eficazes, embora estejam sendo testados nos estágios pré-clínicos. Falando um pouquinho de cuidado paliativo nas demências. Como que nós vamos, né, estar falando de cuidado paliativo? Eu não sei, né, se todo mundo sabe o que é cuidado paliativo, mas cuidado paliativo é quando há uma doença sem uma perspectiva de cura, né, sem uma perspectiva de cura terapêutica, o foco vai ser no tratamento de sintomas e melhora da qualidade de vida. Então, nós sabemos que a evolução do paciente com quadro demencial, né, ele vai de uma pessoa normal, né, caso ele não faleça de alguma outra comorbidade, a fase final, né, ele perder toda a mobilidade, ele não alimentar, né, e a última coisa que ele perde é saber engolir. Esse estudo publicado no New England, ele mostrou que na fase final, né, dos quadros demenciais, o problema de alimentação, né, era muito prevalente, a incidência era muito prevalente, né, episódios de febre, pneumonia aspirativas também, e aqui o aumento da mortalidade, né, em pacientes que tiveram pneumonia, episódios febris ou problemas de disfagia aumentam muito em relação aos que não tiveram. Aqui nós vemos, nesse gráfico, como que o intervalo, né? Essa coloração, essa barra mais escura, equivale aos 3 meses finais antes do paciente falecer.
e olha como que os sintomas, né, estavam prevalentes, que eram sintomas de dispneia, dor, presença de úlcera de pressão, aspiração, agitação. Então, esses sintomas, eles estavam muito prevalentes, e não é isso que a gente quer no paciente na fase terminal. Nós queremos tratar, né, os sintomas para dar um conforto, né, uma qualidade de vida o tempo que ele tiver, né, para viver. A percepção, nesse estudo mesmo, né, os resultados, a percepção dos familiares. 96% acreditam que conforto deveria ser a prioridade no tratamento, 20% acreditavam que seus parentes tinham até 6 meses de vida, apenas 18% disseram ter sido orientados pelos médicos sobre o prognóstico. Então, a gente vê como a falta de comunicação, né, dentre os médicos assistentes e os familiares, né, prejudica a conduta e planejamento terapêutico do paciente. 81% disseram saber das complicações clínicas relacionadas à demência. E os pacientes que tinham parentes cientes de sua gravidade foram submetidos a menos intervenções nos últimos 3 meses antes da morte. Assim, a nossa medicina atual, ela é muito intervencionista, a nossa tendência é fazer muito diagnóstico, nomear, né, muitas doenças, mas a gente tem que ver qual é o estado funcional e a fragilidade do paciente que está na nossa frente. Para que o paciente está com sangramento intestinal, para que eu vou fazer uma endoscopia num idoso já acamado? A perspectiva de vida dele é a menos de 6 meses, né? Então, a gente tem que sempre ver qual que é o extrato funcional do paciente, qual que é a cognição do paciente, para nós estarmos planejando, fazendo o planejamento terapêutico e propedêutico desse paciente. Os pacientes com demência avançada, eles apresentam alta taxa de mortalidade. A pneumonia e problemas com alimentação são as principais complicações observadas nesses pacientes. Os sintomas desconfortáveis são comuns e aparecem com mais frequência no final da vida. E quando os familiares estão cientes de prognóstico e evolução, menos procedimentos invasivos são realizados. Nós vemos nos últimos 6 meses finais de vida, né, nós vamos ter a perda de apetite, uma ingestão alimentar insuficiente. A nossa proposta nessa fase final não vai ser aumentar o peso do paciente, é mais para prazer oral. O metabolismo dele já está diminuído, a quantidade de alimentos que ele consegue ingerir vai estar diminuída, a demência causa uma caquexia e nós fazemos o que a gente chama de finger foods, oferecer pequenas porções ao paciente, né? Tem vários estudos mostrando que não há benefício da dieta integral, porque além de ser muito incômodo, aumentar o risco de úlcera de decúbito, porque o paciente não vai estar fazendo mobilização no leito, né, por causa do risco da sonda sair, não vai estar aumentando a sobrevida com qualidade. Fora o risco de aspiração, né, porque vai ter uma estase gástrica também. Anorexia, desnutrição, perda de peso, boca seca, gerando disfagia. Nós temos alguns scores que utilizamos para estar prognosticando a sobrevida desse paciente com demência, o ADEPT é um deles. Tem o MDS também, a escala FAST, que a partir do 7A, o paciente já está na fase avançada da demência. Mas essas escalas prognósticas, né, elas vão estar dando apenas um norte para vermos, né, qual que é a sobrevida desse paciente, mas é importante ver atualmente qual que é a fragilidade do doente. Então, nesse livro, nós sabemos que o paciente está na fase final, quando ele é incapaz de andar sem assistência, ele é incapaz de comunicar verbalmente, ele teve uma perda de peso de 10% em 6 meses, teve uma diminuição do apetite, ingesta oral,
está com uma desnutrição, uma albumina menor que 2,5, tem infecções recorrentes, já demonstrando a fragilidade desse organismo, alto risco nas escalas FAST e ADEPT, a incontinência fecal urinária, presença de úlceras de pressão severas, que mesmo fazendo mudança de decúbito, a pele, ela é um órgão, a pele já vai estar mostrando a diminuição, né, da circulação, a presença das úlceras de decúbito já nos mostra que já está numa fase final. E a pneumonia aspirativa. Então, na prática, nós temos tantas dúvidas e temos que compartilhar com a família, né, as decisões que podemos fazer. Nós temos as diretivas antecipadas de vontade que nós podemos fazer quando nós estamos com cognição, que é o quê? Se eu tiver alguma doença progressiva, sem perspectiva de cura, o que eu quero fazer? Né? Eu quero ser entubada, eu quero colocar uma sonda, eu quero fazer uma hemodiálise. Nós podemos ter essa autonomia, para caso eu não consiga responder por mim em algum momento da minha vida, né? Se eu tiver uma doença incurável, né? Eu já tenha isso feito. Mas, normalmente, a gente não discute nem com nossas famílias, nem com pessoas mais próximas sobre essas possibilidades, né? Do futuro. Então, quanto tempo uma pessoa vive quando a doença progride? Passar sonda ou não passar para se alimentar? Até que ponto chegar? Ficar no hospital, instituição de longa permanência ou em casa? Então, essas são tomadas de decisões que, com a comunicação e com a comunicação ao longo do tempo, né? Quando estivermos ao lado do paciente, vendo essa evolução progressiva, nós já vamos preparando a família para isso e facilita, né, todo um processo. Então, eu gostaria de agradecer, esse é meu e-mail para contato, tá joia? Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode estar debatendo.